Olá pessoal, tudo bem? Quem fala mais uma vez aqui é o Thiago Neves. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Só alertar vocês que o vídeo anterior, que já coloquei no canal, falamos de investigação social, o candidato que responde a inquérito, o candidato que responde a processo. Fizeram um boletim de ocorrência contra mim, né? Mas eu apresentei algumas teses jurisprudenciais, tanto do STF como do STJ, de alguns tribunais, para que você tenha argumento caso seja excluído do certame na fase de investigação social, ok? Por conta de um processo ainda inacabado, né? Sem uma decisão aí condenatória, ok? Existem aí várias decisões, não só essas que eu passei para vocês ontem, mas várias outras, né? Em todo território aí do Brasil aí, os tribunais têm feito esse entendimento a respeito desse assunto, tá? E hoje eu trago mais uma jurisprudência recente também aí para vocês a respeito aí da inviolabilidade do domicílio, a permanência, por exemplo, aí do policial dentro do domicílio aí da pessoa, mas nesse caso sempre fazer uma ressalva, essa decisão aqui foi pertinente àquela não chega a ser uma invasão ali contra a vontade do morador, mas sim com o seu consentimento, ok? Então, a gente precisa separar quais são as previsões lá constitucionais para a inviolabilidade do domicílio. Ele é inviolável, porém, em algumas situações específicas, como para prestar socorro, né, em flagrante delito, ou com consentimento do morador, né, ou durante o dia para cumprimento aí de ordem judicial, né, você pode penetrar no domicílio de uma pessoa, tá, nessas condições. Mas eu quero frisar aqui a observância ali quando você for entrar dentro do domicílio da pessoa com o consentimento do morador, tá? Com o consentimento do morador. Eu não estou falando aqui por questão de flagrante, tá? Estou falando com o consentimento do morador. Então, nessa questão, nesse sentido, o STJ trouxe uma jurisprudência nova, tá? Ó, policiais precisam registrar em áudio e vídeo a entrada em residências. Além do registro, é preciso ter comprovação da autorização do ingresso na residência de maneira voluntária. Então, o que acontece? Não basta só falar nos autos lá, fulano autorizou a entrada, tá? Franquearam a entrada, né? Geralmente o pessoal usa esse termo, né? Franquearam a entrada. Então, nesse caso, beleza, tá? Permitiu a entrada na casa, mas e aí? O que vocês vão ter que fazer? Vocês precisam aí, pelo menos, ter um áudio ou vídeo da pessoa autorizando. E se for possível, também pegar por escrito, ok? Essa foi a decisão da sexta turma do STJ. Eu vou ler aqui a ementa, um tópico, né, a respeito da ementa, da tese. Depois vou apresentar mais 5 teses que norteiam, né, tangenciam aí esse assunto. A sexta turma do STJ, em julgamento nesta terça-feira, dia 2, decidiu que o ingresso de policiais em residência de sujeito deve ser feito com declaração assinada pela pessoa que autorizou, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Além disso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. Então, nesse sentido, o STJ deu esse entendimento tanto para preservar aí a pessoa que autorizou a entrada, para que não ocorra uma entrada forçada dos policiais, mas também para trazer aí uma legitimidade na produção de provas, também na coleta de elementos ali, indícios ali da autoria de um crime, e também para revestir, logicamente, de legitimidade a ação dos policiais, tá ok? Para depois também a vítima, porque a gente tem, logicamente, casos ali que há a entrada forçada, e também a produção de provas ali de forma ilegítima, mas também tem aquela pessoa que mente também, né? Ela autoriza aqui, mas também ela vai falar para o juiz que não autorizou lá, né? Então, como que você vai provar que a pessoa autorizou no dia, mas ali para o juiz, ali numa audiência, fala que não autorizou, tá bom? Aí fica complicado. Então, isso daí para revestir tanto de legalidade, talvez, e legitimidade, na posição ali de quem está cumprindo, como aquela pessoa também que franqueou a entrada, permitiu a entrada dos policiais, ok? Vamos lá. O colegiado fixou o prazo de 1 ano para que os estados façam o aparelhamento e treinamento das polícias e demais
providências necessárias para a adaptação às diretrizes da decisão. Aí eu faço uma pequena crítica aí, né? Porque às vezes cria-se um ônus maior aí para o Estado, que às vezes vai pensar, por exemplo, em fazer treinamento. Lógico, treinamento é uma obrigação, mas às vezes aparelhar, por exemplo, com uma câmera na viatura, uma câmera pessoal. Polícia Militar do Estado de São Paulo, salvo engano, o governador já tem aplicado aí, comprado alguns dispositivos para que os policiais andem aí com uma microcâmera. Não sei que peça se encontra, quem souber aí, vocês podem informar aí embaixo para a gente. Mas aí, imagina que o Estado tenha que ter um gasto aí nesse sentido, né? E aí eu faço uma crítica, né? Mais uma vez, eu acho aí que a decisão da STJ tem um viés assim, obrigacional, obrigando o Estado a fazer alguma coisa. E creio que isso daí deveria ter sido, sei lá, verificado uma provocação legislativa por lei, né? Eu acho que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É uma crítica pessoal, né? É lógico, assim, não coaduna com o posicionamento de todos, mas eu acho que cria uma obrigação, né? Às vezes, a princípio, né? Para o Estado, isso daí deverá ser feito aí através, sei lá, de uma lei para cada estado, sei lá, um regulamento, um decreto, enfim, nesse sentido deveria ser lei em sentido estrito, né? Então, nesse passo, pessoal, eu trago também para vocês aqui 5 teses, né? Depois de ter firmado esse precedente, foi ainda discutido 5 teses centrais que envolvem esse assunto, né? A primeira tese, na hipótese de suspeita de crime flagrante, exige-se, em termos de estandar probatório para ingresso no domicílio do suspeito, sem mandado judicial, aqui está falando sem mandado judicial, em caso de flagrante, a existência de fundadas razões, ou seja, justa causa, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Isso deixa chovendo molhado, né? Logicamente, se você for entrar sem mandado de busca ou sem mandado de prisão, enfim, é um flagrante que está ocorrendo ali, logicamente você precisa motivar isso daí nos autos, que houve ali a entrada por conta dessa situação, tá? Tese 2, o tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, né? A gente tem a diferenciação entre crime instantâneo e crime permanente, que se protrai no tempo, né? Então, em qualquer momento que você, por exemplo, sequestro, né, é um crime permanente. A pessoa foi sequestrada semana passada. Aí os caras foram pegos ali no cativeiro, ali, os autores, depois de 1 ano. Pode ter o flagrante, sim, porque é um crime permanente, se protrai no tempo, diferentemente do crime instantâneo, né? E aí também teve, logicamente, esses dias aí, houve a prisão, por exemplo, aí, algo que nunca aconteceu no ordenamento jurídico, uma prisão de um deputado aí, em flagrante, por intermédio de um mandado de prisão, né? Isso daí é uma coisa que é muito atípico, teve várias críticas, né? Contradiz muito o que a gente aprende, por exemplo, na teoria, né? Mas isso daí é uma conversa para outro momento. Uma diferenciação entre crime instantâneo e permanente, logicamente, o crime permanente ele se esgota ali, se amolda instantaneamente ali e se consuma, né, de forma instantânea, né? E aí a gente vê também o crime permanente que se protrai no tempo, tá? Nem sempre autoriza a entrada sem mandado do domicílio onde supostamente se encontra a droga. Então, nesse caso aqui, tráfico ilícito de entorpecente, tá? Sem mandado, não autoriza por si só, né, a entrada forçada. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetivamente e concretamente inferir que a prova do crime ou a própria droga será destruída ou ocultada. Então, nesse caso, precisa ter fundada suspeita, né? Um indício suficiente aí para a entrada no domicílio, tá? Para que não ocorra, por exemplo, você entra no domicílio e não tem nada lá. Foi só uma suspeita, coisa e tal, né? Aí as coisas podem se reverter contra a polícia, né? Que entrou lá, o cara já vai falar que não autorizou e entrou lá sem fundada suspeita, então complicado. Cada dia mais vai ficando um pouco difícil, né, pessoal? Vai ficando um pouco mais difícil. Há um garantismo maior, com certeza, a gente vê isso daí, esse posicionamento dos tribunais, há um garantismo, né? E você acaba que o exercício, agora eu estou falando com o policial, né? O exercício aí da atividade policial cada vez mais tem que estar, logicamente, sempre tem que ter
aí um supedâneo, tem que ter aí uma base dentro da lei, logicamente, para que não se torne uma atividade ilegal e ilegítima, né? Mas também a gente vê que há uma proteção maior em questão, logicamente, elevando aí a natureza constitucional de alguns dispositivos, inviolabilidade de domicílio, que já está na Constituição, mas hoje em dia a gente não pode ficar dormindo no ponto, né? Fazer alguma coisa que possa contradizer aí um posicionamento de lei, né? O posicionamento da jurisprudência, porque com o passar do tempo todos os tribunais têm seguido, né, esse modelo aí garantista aí dos tribunais, né? E aí, se você fizer alguma coisa errada, o juiz vai decidir conforme o entendimento aí das teses doutrinárias e jurisprudenciais. Então, nesse caso, pessoal, a terceira tese aqui, consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento e coação, já também endossando já o que já foi falado, tá? O consentimento do morador para validar o ingresso dos agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, né? Não é o policial coagir a pessoa, não, você vai lá pegar a pessoa pelo colarinho, coisa e tal, ameaçar, não, você vai lá e vai me mostrar droga, coisa e tal, e a pessoa não deu tempo nem dela permitir a entrada, né? Então isso daí poderia ser considerado aí, no caso aí, algo ilegítimo, né, ilegal, uma entrada forçada, coagida, tá ok? Toma muito cuidado com isso daí, tá? Quarto, a prova da legalidade, da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se sempre que possível testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. Tá vendo? Já o ônus aí de provar que a entrada foi forçada, que foi sem mandado, que foi legítima, logicamente, quem tem que desincumbir, né, daquilo alegado pelo autor ali, né, é o Estado. Então é preciso tomar cuidado, porque o ônus aí de provar que não foi legítimo é do Estado. Então o Estado tem que se aparelhar aí no caso, agora, conforme essa decisão aí, essa tese, que tem que se aparelhar e fazer com que as entradas aí com o consentimento dos moradores seja aí gravada ou em áudio, vídeo e também, se for possível, pego ali a assinatura, o consentimento por escrito, até mesmo a indicação de testemunhas que eventualmente viram ali a entrada do agente público na casa, ali na residência da pessoa. Para terminar, a quinta, a violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso do domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorram em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. A gente está falando aqui da teoria, né, do fruto da árvore contaminada, né, legitimar a ilicitude das provas obtidas por meio ilícito, né, e todas aquelas dela decorrente, né. A gente não vai se aprofundar logicamente a esse ponto aí, porque tem algumas peculiaridades de outras decisões aí a respeito disso, né. Pode ter uma certa licitude, uma prova mesmo produzida de forma ilícita, tá? Pode ser relativizada, sim, em algumas circunstâncias, tá? Mas nesse caso aqui a gente está falando da teoria do fruto da árvore contaminada. Quer dizer o quê? Se a árvore é contaminada, todos os frutos dela serão contaminados, ok? Então, pessoal, fechando aqui, isso aqui, espero que vocês tenham tido proveito aí nessa explanação aí pra gente. Eu não quero passar aí de 15 minutos aí num vídeo, nunca passei muito mais do que isso, tá? E apresentar para vocês aí algo interessante que pode aí ser objeto nas futuras provas aí que vocês farão aí para a polícia, para tribunais, enfim, tá? Forte abraço para vocês, até mais.